A deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, tem recolhido assinaturas para protocolar uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que prevê o fim da escala 6x1, ou seja, de uma folga a cada 6 dias de trabalho. O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, do PT do Ceará, foi mais um dos 100 parlamentares que já assinaram a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que altera a escala de 6 dias de trabalho e 1 de folga para 4 dias de trabalho e 3 de folga. Essa proposta é de autoria da deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e ainda está em seus primeiros passos. Primeiro, essa PEC precisa reunir 171 assinaturas. Depois, ela é entregue ao presidente da Câmara, que pode despachar a tramitação dessa PEC nas comissões. O texto tem repercutido ao longo do último final de semana, ganhando o apoio de deputados e senadores de diferentes campos ideológicos. Oficialmente, o governo Lula diz que monitora a discussão, mas não tem nenhuma orientação a respeito do tema. A lei trabalhista diz que a jornada de trabalho não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. A proposta não só coloca fim à jornada de 6x1, como também reduz o limite de horas semanais trabalhadas no Brasil, a fim de permitir esse modelo de 4 dias de trabalho e 3 de folga. De Brasília, Pedro Nascimento. O pacote de corte de gastos pode ser anunciado ainda nesta semana. Os detalhes com o repórter Jonathan Ferreira. Boa noite, Jonathan. Oi, Aline, muito boa noite a você e aos ouvintes. O debate sobre o pacote de corte de gastos do governo federal entrou em mais uma semana, já com a expectativa de ser anunciado até quinta-feira. O plano, que já vem sendo debatido há pelo menos 2 semanas, prevê o corte de gastos para garantir o cumprimento da meta fiscal nos próximos anos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem liderado as conversas, adiantou que o plano deve garantir o cumprimento da meta fiscal até 2026, quando encerra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro Fernando Haddad esteve hoje aqui no Palácio do Planalto para participar da reunião liderada por Lula com grupos de engajamento do G20. A previsão é de que o ministro volte a debater o corte de gastos com Lula, que ainda avalia o impacto na esplanada dos ministérios antes de dar o aval para que o texto seja enviado para análise do Congresso Nacional. Há rumores de que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, irá hoje ao Palácio da Alvorada para discutir o pacote de corte de gastos. O governo federal pode anunciar o pacote até quinta-feira, quando está prevista a ida do presidente Lula ao Rio de Janeiro para participar de eventos do G20 que antecedem a cúpula de chefes de Estado. A agenda do presidente ainda está sendo fechada, uma vez que Lula deve definir uma série de reuniões bilaterais com chefes de Estado do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, além da União Europeia e União Africana. O Brasil está na presidência rotativa do bloco. Na reunião de cúpula, que vai acontecer nos dias 18 e 19, o Brasil passará o comando do G20 para a África do Sul. Quase todos os países membros do bloco pediram reunião bilateral com Lula, e o Itamaraty está definindo quais pedidos deverão ser atendidos.